como a gente disse no nosso devocional, as batalhas, as lutas e as tempestades, elas são muitas vezes didáticas. E eu queria refletir com vocês a respeito de algumas dessas tempestades que a palavra de Deus descreve. A tempestade, ela é inevitável, ela é imprevisível, mas elas são pedagógicas. Uma tempestade, ela pode ser natural, né? Faz parte da natureza. E a palavra de Deus narra esse episódio de uma tempestade que a gente acredita que seja natural. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Entre os que estavam no barco, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa tempestade foi uma tempestade natural. Por que eu acho que foi uma tempestade natural? Os discípulos, muitos deles pescadores, acostumados aqui a essa geografia, acostumados a essa realidade. O texto começa dizendo que Jesus insistiu com eles para entrar no barco. Pode ser que insistiu porque eles não queriam deixar Jesus sozinho. Mas eu quero ficar sozinho, eu vou orar. E os instigou a entrar no barco. Entra, vai. Por que será que teve que insistir para eles irem? Talvez eles sendo pescadores, a tempestade, quando ela está se aproximando, ela dá os seus sinais para aqueles que estão acostumados a lidar com o mar. Então talvez esse vento está mudando, melhor a gente não entrar no barco não, né? Mas Jesus insistiu que eles fossem. E batata, o barco começou a ser castigado pelas ondas. Como muitas vezes as tempestades naturais acontecem na nossa vida. Quais são as tempestades naturais da nossa vida? O desemprego. É uma tempestade que pode abater todos nós, faz parte da caminhada, faz parte da vida. As finanças um pouco apertadas, um filho desviado do caminho do Senhor, também pode ser uma tempestade natural. O esfriamento nos relacionamentos, coisas que ocorrem, luto, perdas, é uma coisa natural, está na nossa jornada. Todos nós vamos partir um dia. Mas de repente ela chega, a tempestade, e nos surpreende. A gente não estava esperando por aquilo e ela vira a nossa vida de ponta cabeça. Por mais natural e por mais que a gente espere por uma realidade assim nos abater, quando ela chega, ela produz uma grande bagunça. Mas o Senhor estava no barco. Ele vem andando em direção aos discípulos e ele dá uma ordem. E às vezes a gente critica Pedro, Pedro, andar na água. Quem de nós, ainda mais Pedro que conhecia bem o mar, quem de nós ia falar: eu vou, se o senhor me mandar, se é o senhor, manda que eu vou. Eu não ia não, gente. A gente não tem ideia. A gente só conhece tempestade pelos filmes. Porque você imagina essas águas revoltas, era madrugada. Imagina, tudo escuro, né? E eles veem como assim? Um cara andando sobre as águas, né? Mas Pedro é ousado. Mas quando ele olha para a força do vento e ele entende: uau, falei sem pensar. Olha aqui o que está acontecendo ao meu redor. Ele começa a afundar. E a gente critica tanto, mas nós somos iguais. Quantas vezes a tempestade, quando ela chega, a gente no primeiro momento a gente reage de uma maneira positiva e a gente fala: o Senhor está no barco, o Senhor está comigo, o Senhor vai comigo, o Senhor está no controle. Mas aí, quando essa tempestade se estende, você começa a olhar para a força das ondas e fala: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser mantido?
Será que a mão do Senhor é suficiente para me segurar no meio dessas ondas? A segunda tempestade que tá narrada e que a gente conhece aqui desse lugar, que aconteceu nesse lugar. Vamos, tecnologia, me ajuda. É uma que está narrada em Lucas capítulo 8, do verso 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. E aí é aquele clássico episódio onde as ondas, Jesus dorme no barco. E as ondas começam a sacolejar o barco, e a tempestade chega, e a água começa a entrar dentro do barco, e eles se desesperam, e falam: Senhor, o Senhor não se importa, a gente está morrendo, o Senhor está dormindo. E ele levanta e dá ordem, pode parar, e o vento obedece, o mar obedece. Algumas tempestades, elas são enviadas pelo maligno. E por que essa tempestade foi enviada pelo maligno? Porque ela queria se opor, acredito eu, à missão de Jesus. Por que ele queria ir para outra margem? Ele ia alcançar o jovem Gerazeno. O que tinha na outra margem? Um jovem endemoniado precisando de libertação. Então, muitas vezes, quando a gente está numa trajetória de obediência que Deus tem para a gente fazer, as tempestades irão se levantar para tentar nos fazer recuar. Então tem a tempestade que é natural, que a gente passa na vida, porque problemas acontecem com todos nós invariavelmente. E tem aquela tempestade que o inimigo envia para nos paralisar, para abortar o plano de Deus na nossa vida, para nos intimidar. Ela vem como uma mentira e ele começa a dizer mentiras para você, para te fazer parar, para te fazer recuar. Você não vai conseguir, sua filha não vai voltar, o seu marido, esse casamento acabou. Ele começa a te intimidar. Mas Jesus estava no barco, e quando ele está no barco, ele repreende o vento e o mar lhe obedecem. Então, o que a gente tem que estar garantido é que Jesus está conosco. Se Ele está conosco, Ele nos manda para um lugar, Ele vai garantir a nossa segurança. Amém? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, se você está caminhando diante de Deus, aquilo que acontece com você é permissão de Deus. Porque Satanás não pode tocar num fio do seu cabelo, porque você tem dono. Se ele vai tocar, ele tem que fazer igual, vai na presença de Deus e fala sobre Jó, e Deus coloca limite. Então, Jesus, aquele barco foi fustigado pela tempestade, porque tinha uma pessoa do outro lado, na outra margem, tinha uma libertação para ser executada. Então, seja o que for que você esteja passando, pergunta, essa tempestade pode ser alguma coisa visando me paralisar, me intimidar, me fazer recuar? E nós também vemos na palavra de Deus outra tempestade consequente da desobediência. Uma veio por causa da obediência, uma veio porque o propósito de Deus estava sendo cumprido, veio como oposição, veio como intimidação, e outra veio porque o profeta tomou um lugar que não era para ter tomado. Jonas entrou num barco que era para ir para um lugar diferente que Deus mandou ele ir. E quantas tempestades a gente traz para a nossa vida porque a gente está em desobediência. E a gente sabe disso. Mas a gente continua na desobediência, querendo medir forças com Deus, querendo falar: não, vai dar tudo certo. Eu sei o que é isso. E Deus já está te falando que não é o caminho, que não é isso que Ele tem para você. E a gente insiste. Isso acontece em todas as frentes. Aquele casamento que Deus está falando: não, termina esse relacionamento, termina esse namoro. E esse casamento não pode acontecer. O pai, a mãe, o pastor, todo mundo aconselha: não entra nesse relacionamento. A pessoa tema, e aí vira aquele vendaval, vira aquelas ondas gigantes. O barco começa a ser sacolejado. Deus salva-me, mas você está na desobediência. Quantas coisas acontecem na nossa vida porque a gente traz elas com as nossas próprias mãos. Não era para Jonas ir para Tarsis? Era para ele ir para Nínive? E Deus te manda fazer alguma coisa, você vai fazer outra. E quantas vezes a gente busca o nosso conforto, o nosso prazer. Às vezes a gente pensa que desobediência, gente, é alguma coisa extravagante. Eu vou adulterar, eu vou transar no casamento. Não, desobediência acontece nas pequenas coisas.
E as pequenas coisas podem impedir o plano de Deus de ser cumprido na nossa vida. E quanta dor a gente traz para nós, quanto sofrimento a gente traz para nós pela nossa desobediência. Então eu quero te fazer refletir nessa manhã. Qual é o lugar que você está na sua vida hoje? Você está passando alguma coisa difícil? Alguma coisa está... A água está entrando no seu barco? As ondas estão açoitando a sua embarcação? A vida está difícil? Porque você está em obediência? E sempre que a gente entrar na obediência, sim, nós teremos oposição, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai conosco, Ele está no barco. Então a gente não precisa temer. Nas tempestades naturais, Ele está vindo em direção a nós. E Ele nos desafia: vem, anda sobre as águas comigo. Ou então, a tempestade vem porque a gente tomou o caminho. Chega! Eu estou cansado de obedecer ao Senhor. Agora eu vou fazer a minha vontade. Agora vai ser do meu jeito. E desde então a coisa só piorou. Eu quero te dizer, não vai melhorar não. Volta para a obediência. Porque é melhor a gente encarar a tempestade que vem em oposição ao chamado de Deus, ao propósito de Deus, à obediência do Senhor. Porque aí sim Ele está conosco no barco. E se Ele está conosco, vai chegar um momento que Ele vai falar: já chega, deu. Ela vai chegar na outra margem. Ele vai chegar na outra margem. Agora, se você está em desobediência, você vai ser lançado fora do barco. E sabe-se lá Deus, você vai ter que parar na barriga de que peixe da vida para você ir para o seu propósito. Pensa nisso. Fecha os seus olhos e faz uma reflexão aí. Qual das 3 tempestades está açoitando? As naturais? As que fazem parte da vida? Aquelas que são oposição ao plano de Deus para nós? Ou aquelas que nos ocorrem pela desobediência? Se é tempo de conserto, agora é a hora. Se é tempo de pedir fortalecimento, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado em obediência diante do Senhor, mas... uau! Eu estou com medo porque a água está entrando. Me fortalece, fortalece a minha fé. Talvez seja essa oração que você tenha que fazer nessa manhã. E se é uma oposição, Senhor, repreende meu adversário. Me treina para que eu possa continuar dentro da sua vontade.